O último lugar que você deve ir se você está com problemas financeiros, com dívidas, descontrolado financeiramente. É um tema que tem me estimulado, porque eu tenho visto muitas pessoas cometendo erros nessa área. Nós temos muitas pessoas descontroladas financeiramente, endividadas. Se você pesquisar na internet aí, você vai ver uma notícia que existe mais de 70 milhões de brasileiros endividados. Volta e meia fala-se aí do alto nível de endividamento da população. Isso se deve, né, pela falta de educação financeira, mas as pessoas não atinaram em relação a isso e elas, na tentativa de resolver o problema, elas vão no local que é o último que elas deveriam ir, né? E eu quero compartilhar essa reflexão com você, para você mudar. Então, se você quer ter uma vida financeira saudável, qualquer pessoa pode ter uma vida financeira saudável, pode ter as suas contas pagas em dia, pode começar a guardar dinheiro, a investir. Isso significa que ela vai conseguir trabalhar melhor, vai produzir melhor, os seus relacionamentos serão também mais saudáveis. Tudo isso é comprovado. Então, eu, como educador financeiro, eu vivenciei isso na minha vida, porque a educação financeira, né, impactou a minha vida primeiro, mas quantas e quantas pessoas eu falo, eu atendo, eu oriento, e eu vejo esse tipo de depoimento. Eu quero realmente entregar para o maior número de pessoas essa orientação para que elas se direcionem para o local certo, né? Senão elas acabam piorando. E foi isso que eu recebi esses dias, uma pessoa me dizendo que ela foi resolver o problema e ela, cada dia que passa, ela fica mais perdida, né? Totalmente desnorteada e me dizendo que tem um monte de problemas, ela está travada, está com depressão, está desestimulada. É isso que me impacta, né? É isso que me deixa preocupado, porque não precisaria ser assim. Eu sempre falo que a educação financeira ela tem o poder de mudar a situação de uma nação, em todos os sentidos. Não só economicamente, tornar o país muito mais rico, muito mais saudável, muito mais próspero, mas também as empresas serem mais produtivas, ter um serviço de mais qualidade e gerar mais recursos para a nação também. E as pessoas, as famílias, os indivíduos, os cidadãos, também serem muito mais prósperos financeiramente, porque se você ouve uma notícia que você tem 80 milhões de endividados, é muita gente que não está saudável. Ah, isso é normal. Isso é um grande erro. Achar que isso é normal. Isso não é normal. E as pessoas lidam com isso, porque isso passa de pai para filho. Até essa pessoa que conversou comigo, ela disse: não, a minha família tem todo esse histórico de problema financeiro, parece uma maldição. Eu quero quebrar essa maldição, eu não aguento mais. Parece que culturalmente é natural isso passar de pai para filho. E não é. Eu quero dar um exemplo assim. Imagine o alcoólatra. A pessoa é viciado em álcool, em bebida alcoólica, e ele fala: puxa, não dá mais, está atrapalhando toda a minha vida. E ele quer sair dessa escravidão, desse vício. O último lugar que ela deve ir é em um boteco, em um bar, em uma balada onde vai haver bebida, né? Você não deve se aproximar, nem dentro de casa não deve ter bebida. A mesma coisa é uma pessoa viciada em bingo. Ela não deve passar perto de um bingo, ela não deve se aproximar. Ah, não, mas eu vou lá só para dar uma olhada, para ver os amigos. Não vai dar certo. Então as pessoas têm que entender que a mudança financeira, ela começa com aprendizado interno, aprendizado meu de organização, planejamento financeiro, e é algo muito amplo. As pessoas, elas não entendem que educação financeira é muito, mas muito mais do que falar de fazer um controle financeiro, de fazer uma planilha, de entender um pouco de investimento, pague-se primeiro, faça o seu controle financeiro. Isso é muito importante e faz parte da educação financeira, mas isso é o básico do básico. A educação financeira é muito ampla, que ela vai falar de emoções, de modelo cultural, de comportamentos, de relacionamentos. Eu ficaria aqui por muitas e muitas horas abordando esse tema. Você pode ir aprendendo aos poucos e ir se desenvolvendo. O que nós temos é uma população sem educação financeira, portanto, nós temos analfabeto financeiro. O analfabeto financeiro é aquela pessoa que ele sabe até fazer conta, às vezes ele tem até uma planilha, ele tem um bom nível cultural, às vezes ele tem ensino superior, pós-graduação, mas a vida financeira dele vive patinando, ele vive enrolado financeiramente. Ele não sabe administrar o seu recurso financeiro e ele não entende que a administração ela é muito mais do que ganhar mais, por exemplo. Tem pessoas que ficam décadas pensando, não, se eu ganhar mais, eu resolvo meus problemas financeiros. E quando ela começa a ganhar mais, o que acontece? Às vezes ela piora muito a situação. Uma vez eu falei com uma pessoa, falou, eu trabalhava na minha casa, ganhava lá meus R$ 7.000, minha esposa ficava em casa e a gente ficava empatado, né? Ficava lá no 7-7.
Ganhava 7, gastava 7. E a esposa arrumou um emprego. E aí ela passou a ganhar 5. Olha que bom. Saltou de 7 para 12. Ele falou: a situação piorou. Porque é isso, não é ganhar mais que vai resolver os seus problemas financeiros. É saber administrar. O inverso também é verdadeiro. Certamente você conhece pessoas que ganham menos que você e têm mais saúde financeira. Então, essa lógica de pensar que ganhar mais resolve o problema financeiro, ela é irreal e ela não faz parte da educação financeira. Eu mesmo me descobri analfabeto financeiro aos 41 anos, foi muito difícil entender isso. Eu sabia que existia algo de errado na minha vida financeira e que era uma incompetência minha. Eu falei, eu estou fazendo algumas coisas erradas. Então, ganhava bem, bom currículo acadêmico, esforçado, trabalhava, bons cargos, boas empresas, e o dinheiro escoava pela minha mão. Eu sentia que havia uma incompetência financeira, que é o analfabetismo financeiro. E foi muito ruim para eu aceitar isso. Mas quando eu tive acesso à educação financeira, o primeiro contato, que não foi algo profundo, foi uma conversa muito rápida de 20 minutos, eu falei, opa, peraí, então se eu fizer isso, eu estarei no controle? E realmente só essa informação que eu recebi, ela já foi muito poderosa, porque agora eu entendi que eu não precisava ficar dependente de instituição financeira. O que acontece é que o analfabeto financeiro, ele fica dependendo financeiramente de uma série de questões. Então ele fica escravo do trabalho, porque ele tem que pagar conta, tem que pagar dívida, ele gasta mais do que ganha. Às vezes ele nem gasta mais do que ganha, mas ele fica ali no zero a zero e fica preocupado, porque e se eu perder meu emprego? Então, isso é o analfabetismo financeiro. Portanto, quando a educação financeira chegou na minha vida, tudo mudou e eu comecei a me curar da depressão que eu tinha, do mal-estar que eu tinha, da minha frustração que eu tinha por não ter aquela habilidade para administrar o meu dinheiro com sabedoria. E administrar é o quê? É você pegar o seu recurso financeiro de tal forma que você consiga pagar suas contas, mas para você pagar as suas contas, você precisa saber que contas eu tenho que assumir, que dívidas eu tenho que assumir, o que é necessário, o que é desnecessário, o que eu devo fazer agora, o que eu posso deixar para depois. Então, a educação financeira te mostra essa consciência e te mostra quais os elementos no seu dia a dia, na sua vida, te levam a um possível descontrole financeiro. Porque existem vários fatores que podem te levar a esse descontrole financeiro. E se você olha para o seu lado e vê um monte de pessoas endividadas, é natural que alguns pensem que é normal todo mundo estar descontrolado financeiramente. Mas não, quem tem educação financeira administra esse dinheiro de tal forma que sobra um pouco, por exemplo, e ele consiga fazer uma reserva financeira. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, eu ia fazer uma consultoria para ela, estava marcado, marquei lá para um dia, e faltava 1 hora para eu fazer a consultoria. Ele me ligou e falou: não vai dar para ser hoje. Ele falou: a minha esposa acabou de receber a notícia que ela perdeu o emprego, ela foi dispensada do trabalho, ela está muito chateada, eu estou indo buscar ela, conversar com ela, é uma situação muito delicada, eu vou ter que suspender. Então, veja, essas coisas acontecem na nossa vida. Eu tenho que entender que os altos e baixos da minha vida, eu tenho que buscar o mínimo de ações para ter o controle ou para estar preparado para esses acontecimentos que vão surgir na vida de qualquer um. No caso dele, foi um caso de desemprego, poderia ser um caso de problema de saúde, ou outras situações mais específicas. E a maioria das pessoas, dos adultos, não tiveram educação financeira. Essa é uma coisa importante. As crianças, adolescentes, hoje muitas escolas têm educação financeira, isso é muito bom, mas muitos adultos não têm. Mas você pode aprender. Eu aprendi com 41 anos. Esse dia eu estava ensinando uma pessoa com 57 anos, e ele falou, e olha só, ele é investidor. E ele falou: nossa, eu aprendi tanta coisa que eu não sabia, eu estava fazendo tudo errado. Então tem muito investidor que não tem educação financeira. E ele ia morrer na praia. Na verdade, ele me chamou porque ele falou: eu estou lapidando o patrimônio que eu construí. Era uma pessoa, inclusive, que já tinha se aposentado, porque ele não tinha educação financeira. Veja o quão é importante você ter acesso a esse conhecimento e você buscar, pelo menos, conhecer, saber do que se trata. As pessoas têm um certo preconceito com a educação financeira. Ah, não, lidar com dinheiro não se aprende. Você sabe ou não sabe fazer. Não, é uma técnica. Assim como você aprende a falar um outro idioma, assim como você aprende a usar tecnologia, assim como você aprende a gerenciar suas emoções, você aprende a lidar com o seu dinheiro. Esse aprendizado, ele contempla conceitos que você tem que ter de educação financeira, que não é economia, que não é contabilidade, que não é programação neurolinguística. Existem os conceitos de educação financeira. Junto com os conceitos de educação financeira, você tem as ferramentas de planejamento financeiro. Então, existem várias atividades onde as pessoas usam as suas ferramentas. Então, o mecânico de automóveis, ele tem lá toda as suas ferramentas. O engenheiro tem as suas ferramentas. Na educação financeira, existem instrumentos que ajudam a pessoa
organizar as suas finanças. Então, não é só o conceito. Esse é um grande equívoco das pessoas. Ah, eu sei disso, tal. Você sabe tudo isso, mas você não pratica. Então, as pessoas leem 2 ou 3 livros aí de finanças, por exemplo. Eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu li Segredos da Mente Milionária, mas para a maioria das pessoas não resolve, porque só ter o conceito e conceitos dispersos eles acabam não te ajudando. Então, você tem que ter o conceito certo. Além disso, tem que ter a ferramenta certa. Instrumentos de organização financeira, que pode ser um lápis e um papel na mão. Isso já basta. Porque você tem que ter o controle, você tem que registrar os seus gastos, registrar o quanto você ganha para você começar a se organizar financeiramente. Não, eu sei de cabeça o quanto eu gasto, o quanto eu ganho. Não sabe. Eu nunca encontrei uma pessoa para quem eu fiz consultoria e que ela foi usar a ferramenta que a gente indica, que ela falou, não, isso eu já sabia. Essas pessoas, todas elas praticamente falam, nossa, tinha algo que escapava na minha organização financeira. Então você tem que ter o conceito, você tem que ter a ferramenta e você tem que ter o direcionamento. Somente ler um livro ou conhecer alguns conceitos básicos de educação financeira não vai te dar segurança de conquistar uma vida financeira saudável. Eu diria que existem 3 elementos importantes na educação financeira. Primeiro são os conceitos, depois as ferramentas e depois o direcionamento, a orientação certa até que você aprenda a caminhar sozinho com esse conhecimento. É como andar de bicicleta. No primeiro momento, você depende de rodia, o seu pai te apoia, te segura ali, até que você vai andando, você cai uns tombos, erra, e aí depois você até solta as mãos. Não é assim? Educação financeira é a mesma coisa, mas é um processo de aprendizado. Então, volto a dizer, educação financeira é como se fosse uma matéria. Assim como você estudou matemática, história, português, geografia, inglês, existe uma matéria, uma área de conhecimento que é educação financeira. E hoje todo mundo deveria se interessar de maneira séria. Não ficar caçando aí pequenos pontos ali de educação financeira e achar que já sabe tudo. O motivo dessa aula aqui é mostrar que as pessoas estão indo para o lugar errado. Por quê? Elas pensam que estão fazendo certo, elas estão crentes que vão resolver, é a última vez que elas vão àquele local para resolver definitivamente aquele problema e elas se mantêm escravas. Quer mudar sua vida financeira? Invista em educação financeira. Quer mudar sua vida em outras áreas, inclusive resgatar seu casamento, ter mais tempo para sua família, ter mais tempo para sua vida espiritual? Invista também em educação financeira. Quiser conhecer o nosso trabalho, entre em contato.